Daí então, continuando, assistam os vídeos que eu estou fazendo da série para entender o que eu estou falando. Paramos em 1 Coríntios capítulo 10. Vou continuar do trecho que eu parei do versículo. Paulo está dizendo para não haver que todo mundo fale a mesma coisa. É isso que eu estava provando. No sentido do pensamento que nós estamos fazendo. E que não haja entre vós dissensões, discussões. Está vendo? Então, todas as igrejas elas estão divididas. Porque não estão fazendo as mesmas coisas, não têm os mesmos pensamentos. Há discussão entre uma igreja protestante e outra. A igreja tal não tem relação com a outra igreja. Pelo menos a gente não vê participação das igrejas, que são várias igrejas protestantes, unidas. Cada um tem seu templo, cada um tem sua igreja, cada um tem seu método, que parece ser igual, mas tem divergências em vários pontos. É isso que nós estamos estudando agora, para provar que eu só vou dar algumas informações que o cristianismo está dividido, como está escrito em 1 Coríntios capítulo 1. E quando a gente está dividido, a gente não chegou na perfeição, como está escrito em 1 Coríntios capítulo 3. Vou tentar chegar até lá, vamos ver se eu consigo. Se a gente não é perfeito, então a gente só está comendo comida líquida, não está comendo comida sólida, que só os perfeitos que comem carne. Está escrito em Hebreus, por isso que eu queria chegar até lá, mas primeiro nós temos que passar por aqui. Então, é isso que acontece. Daí, não havendo aquele... Paulo está explicando, e pelo que eu estou vendo, não está acontecendo isso nas religiões cristãs. Está tudo dividido, ó, presta atenção. Antes sejais unidos em um mesmo pensamento e em um mesmo parecer. Está vendo? Ó? Acabei de falar tudo isso que eu falei agora em 5, 6 palavras. Presta atenção. Olha o que estava acontecendo na época de Paulo. Paulo estava instruindo e aquelas igrejas que estavam começando, espalhadas pelo mundo, eram mais perfeitas do que essas de hoje. Ele já estava falando isso, hein? Olha só, porque Jesus já estava lá em cima, lá, porque ele é Deus. Jesus é Deus já. Eu fiquei 1 ou 2 vídeos só falando disso agora. Os vídeos passados dessa série. Não vou voltar de novo. Daí tem que assistir os vídeos anteriores a esse. E os posteriores também. Então, o pensamento é esse. Antes sejais unidos. Tá tudo desunido. Não adianta. O problema do cristianismo é que os membros, eles querem tampar tudo o sol com a peneira. Eles querem mostrar que o cristianismo, quem é cristão já está perfeito, já está no plano dos céus, que não precisa mais de correção, que agora as religiões cristãs é assim. E o que eles querem? Eles querem que as pessoas entrem na igreja e depois que entrou, daí vira perfeito. Mas Paulo está dizendo que não é assim, ó. Antes sejais unidos. Só vejo desunião. É uma congregação falando mal da outra, é outra doutrina, é outra religião cristã falando mal da outra religião cristã. Em um mesmo pensamento, sejam unidos. Todo mundo tem o mesmo pensamento.
Se está escrito lá o mandamento perfeito para vender tudo que tem, todo mundo que é cristão tem que vender tudo que tem, não é só eu. Eu tinha mais de 10 casas, eu tinha dinheiro, nem precisava trabalhar. Eu vendi e perdi tudo, daí fui morar na rua. Eu fiz aquilo que está escrito, agora eu fiz do meu jeito. Quem quiser faz do jeito que achar melhor. Mas eu cumpri o mandamento perfeito. Você cumprindo o mandamento perfeito, você já cumpre todos. Daí não precisa ficar cumprindo um, por etapa. Porque se for fazer uma coisa individual, faz igual eu estou fazendo, então. Não precisa nem ir na igreja. Por que eu vou numa igreja, você tem que fazer uma coisa individualista? Ah, primeiro eu tenho que fazer isso, uma obra. Depois eu pego e faço a outra obra. Tudo individual. Depois eu pego e faço outra obra. Então eu nem preciso ir na igreja congregar com os irmãos. Então tem que fazer uma coisa só, uma união só, um agrupamento só, um ajuntamento só. Porque nas igrejas de Paulo era assim, a única coisa que era longe. Grécia era longe da Arábia, que era longe de Jerusalém. Mas era uma igreja só, uma unidade. Só a igreja de Jerusalém que era ministrada diferente pelos apóstolos antigos, porque eles estavam querendo pregar o evangelho da circuncisão. Paulo estava pregando um outro evangelho que os apóstolos nem sabiam qual evangelho que eles estavam pregando. É totalmente diferente do evangelho de Jerusalém, do cristianismo. O evangelho cristão era 2 evangelhos cristãos na época de Paulo e dos apóstolos. O evangelho de Paulo era da incircuncisão. Era um evangelho totalmente diferente. Porque ele era ministro dos gentios. Ele que comandava, chefiava. E daí quando ele foi lá expor o evangelho dele, como está escrito em Gálatas, os apóstolos antigos ficaram assim espantados, assustados, porque ele estava fazendo tudo diferente. Aí sim, mas aí era mais fácil de resolver ali, porque tinha 2 lados. Agora não, agora o mundo inteiro conhece o cristianismo, e daí cada lugar do mundo tem uma igreja, uma comunidade cristã. Daí, na parte da tradição, dos cultos, dos costumes, é parecida, tudo igual. Mas na parte, como eu posso dizer, na parte administrativa, na parte de, como eu posso dizer, do controle social, do que a pessoa está fazendo fora da igreja, de como a igreja está cuidando das ovelhas, dos membros. Aí é diferente. Porque as pessoas têm, os cristãos, por exemplo, eu estou falando do cristianismo protestante, evangélico. Elas têm um estereótipo igual, eles se vestem igual, eles têm família, eles vivem trabalhando, estudando, seguindo uma vida correta. Como está escrito, a moral, as virtudes, os costumes e as tradições e a ética. Eles aparentemente desenvolvem corretamente. É tudo isso que Jesus ensinou e que está escrito no Antigo Testamento também. Tá certo. Mas aí na hora de cumprir a questão da socialização perfeita, que é todo mundo viver em comunidade juntos, montar um negócio, que Jesus deu essa liberdade, a gente não ouve as igrejas pregando sobre isso. Parece que daí é unânime. Eu não vi em nenhum lugar, nenhuma igreja, eu não fui em muitas, eu fui em poucas. Mas assim, pelo que eu sei, pelo que eu sinto,
Não existe nenhum movimento voltado para isso, para tirar as pessoas do mundo. Como Deus tirou o povo das 12 tribos de Israel lá do Egito e levou para uma terra separada do mundo. Ah, mas aí é um exemplo do Antigo Testamento. Você não está falando, sacerdote, que a gente não deve mais seguir a doutrina antiga? Tudo bem, mas aí a gente tem que ver a situação que nós estamos vivendo hoje. Estou falando para as pessoas viventes aqui da Terra, não para as pessoas que já morreram, que não voltam mais, já cumpriram já o plano deles aqui na Terra. Estou falando para as pessoas de hoje. Hoje seria até viável fazer isso, pegar este exemplo. Como está escrito, por exemplo, em 1 Coríntios capítulo 10, está escrito também em outras uma ou duas passagens que eu vi falando do espelho. O que é o espelho? No sentido figurado, na minha opinião. O espelho é a gente imitar tudo o que aconteceu no passado, mas utilizando de uma forma inteligente. Por exemplo, a gente tem que pegar aquela passagem de 1 Coríntios capítulo 10, os primeiros versículos que falam que Deus tirou o povo de Israel do Egito, batizou eles na água e no mar e no fogo, parece, uma coisa assim. E depois eles se assentaram no deserto para folgar. E daí quando eles se levantaram, só fizeram coisa errada. Então, daí nós temos que pegar isso que aconteceu, que é um exemplo, e não fazer igual eles fizeram, como está escrito lá no texto, que eu estou tentando lembrar, que nós não vamos até lá agora para ler com mais requintes de detalhes, porque nós estamos aqui tentando falar uma coisa que faz tempo que eu estou começando a falar e não consigo. Mas estou falando, aos poucos eu estou falando, é que eu estou dando muitos exemplos. Então o espelho é isso. Está escrito lá. Tudo o que aconteceu no passado é o espelho refletindo o que está acontecendo agora no presente. Em Hebreus também fala isso, da questão do hoje com H maiúsculo e hoje com H minúsculo. São tempos e metades de um tempo, que são outros assuntos também, que dá para incorporar nisso que eu estou falando. Por isso que eu estou provando e mostrando que a igreja de hoje está dividida, porque a igreja do passado estava assim, imagine a de hoje, então. Por isso que os pensamentos têm que ser os mesmos, tá vendo? Tem que ter o mesmo parecer. Não está acontecendo isso, porque as igrejas cristãs, elas estão só querendo aperfeiçoar a aparência, a parte externa da pessoa, o corpo. Mas a parte interior está deixando a desejar, porque a gente precisa de suprimento, de comida, de habitação, de moradia, de educação, de saúde, de saneamento básico, dentro da igreja, não fora. É isso que eu estou falando, entendeu? Na igreja tem muita questão espiritual. A igreja ensina como viver no mundo externo, mas não dá aquela estrutura, aquele apoio que os irmãos da igreja têm que ter. Eles só ficam esperando, só que o irmão da igreja, que é a base, porque são muitos filhos de Deus, mantém a igreja. Qualquer igreja católica, protestante, qualquer uma, é assim que funciona. Porque nesse quesito, a católica protestante, eles fazem iguais. Mas o modelo está errado.
Mesmo tirando das palavras do contexto bíblico, a parte administrativa, que estou falando agora, não condiz com o texto de Atos 2, capítulo 2 e capítulo 4. Versículo 11. Vamos ver aqui. Agora que eu quero chegar na denúncia, que chegou até Paulo falando das picuinhas, das conversas fiadas, que tem um versículo que acho que está em Timóteo também, que eu comecei a fazer o vídeo da série anterior, que acho que nós vamos falar sobre isso. Que a gente não tem que... Não, está em outro lugar. Que a gente não tem que ficar falando conversas fiadas, alguma coisa assim. Agora eu não me lembro onde está, porque é muita coisa. Mas o que eu vou falar no versículo 11? Porque a respeito de vós, irmãos meus, tá vendo? Irmãos da igreja. Agora nós estamos falando da igreja, como eu sempre estou falando. Me foi comunicado pelos da família de Cloé, que há contendas entre vós. Contendas é discussão, é debate, é intriga, é essas coisas dentro da igreja. Ó. Então chegou até os ouvidos de Paulo. É o que acontece hoje. Entendeu? Daí Paulo, ele começa a explicar. Daí ele começa aqui, no capítulo 1, falar sobre isso, que a igreja está dividida. Daí ele começa a falar assim no versículo 13. Está Cristo dividido? Interrogação. Foi Paulo crucificado por vós? Interrogação. Ou fostes vós batizados em nome de Paulo? Interrogação. Olha quantas perguntas. É o que acontece hoje. Daí ele começa a falar, explanar. Daí eu vou passar, vou pular. Porque estou falando desta divisão. Daí vamos ver o que acontece aqui no meio do caminho. Vou direto para o capítulo 2. Daí ele fala da questão da palavra, a respeito da sabedoria. Daí, deixa eu ver aqui. Daí ele fala da sabedoria, que essa parte eu vou colocar na outra série de vídeos que eu estou fazendo. Daí eu vou pular todas essas partes aqui para chegar naquela parte que eu falei. Que tudo isso que Paulo está pregando, agora que vem a mensagem completa. Tudo isso que eu estava falando aqui são pregações, são ensinos para as pessoas que ainda não mudaram de estágio dentro da Bíblia, dentro da igreja, dentro da palavra. Elas ainda não se tornaram perfeitas, porque olha o que Paulo diz. Toda esta pregação de Paulo, de Jesus, dos apóstolos, elas têm que ser primeiro digeridas para a pessoa chegar à perfeição. Então, os cristãos de hoje, eles vivem de um jeito que ainda não consegue chegar à perfeição, porque eles ainda não estão comendo carne. Porque Paulo estava tratando, e Jesus Cristo e os outros apóstolos, utilizando o texto bíblico, os irmãos da igreja com leite. Então todas essas passagens que falam de a formação da igreja, a estrutura da igreja, os mandamentos, os fundamentos, ele fala isso lá em Hebreus. São
o início da evangelização. Então, para que a evangelização seja completa, a gente tem que chegar num nível alto, que está escrito no livro de Hebreus, que é a sacerdotização e o reinado. E para chegar nesse nível, a gente tem que comer carne, não ficar só no ensinamento de Paulo que ele fazia em Coríntios, Romanos. É isso que ele está falando aqui. Eu vou provar agora. Preste atenção. Capítulo 3. Foi isso que Jesus me falou. E já estava com isso entalado, engasgado na garganta, até chegar uma oportunidade, que ia fazer até vídeos falando sobre isso, mas já vou entrar já agora nesse vídeo. Versículo 1 do capítulo 3 de Coríntios. E eu, irmãos, não vos pude falar como a espirituais. Está vendo? Ele estava falando com as pessoas, pregando esse evangelho que está em Coríntios, em Efésios. Vai vendo. É a parte inicial. E está falando como a carnais. Ele vai explicar agora por quê. Vai vendo. Eu peguei isso, estudando todo dia a palavra da Bíblia lá na barraca. Vai vendo. Nenhum homem me ensinou isso. Eu aprendi sozinho. Foi Jesus Cristo que me ensinou. Ó, e eu, irmãos, não vos pude falar como a espirituais. Para você chegar no nível superior, você não pode tratar mais as pessoas, não pode viver mais como a carnais. Você tem que viver como a espirituais para chegar no mesmo nível que eu cheguei. Eu não preciso saber tudo que está escrito na Bíblia. Não preciso fazer tudo que está escrito na Bíblia. Eu tenho que fazer o que é mais importante, que ele vai explicar agora. Mas como a carnais. Repetindo, e eu, irmãos, Paulo falando para a igreja, não vos pude falar como a espirituais, mas como a carnais. Tá vendo? Paulo ele estava falando com a igreja, pregando o evangelho para as pessoas que são carnais, mesmo estando dentro da igreja. A pessoa que está dentro da igreja já acha que virou espiritual. Mas nos textos que Paulo escreveu, Pedro, Tiago, Jesus Cristo, eles estavam falando para a gente, ensinando as instruções que deviam ser iniciadas para a pessoa se tornar completa, perfeita e santa. E aqui ele está falando isso que eu estou falando, ó. Como há meninos em Cristo. Nós ainda que estamos dentro da igreja, qualquer igreja cristã, nós somos meninos. Nós não somos homens ainda. Porque nós estamos sendo tratados como se fosse uma criança que começa a fazer o prezinho, que começa a entrar no jardim de infância. É assim que Paulo está tratando a gente no Evangelho, na palavra. Versículo 2. Daí ele fala, com leite vos criei. Tá vendo? Não é carne que a gente está comendo, nós estamos tomando leite. Criança, bebê não toma leite? Então, nós ainda não estamos no nível superior ainda. Ele está falando aqui, porque a igreja de antes é a mesma igreja de hoje. E não com carne, porque ainda não podeis. Tá vendo? A gente não pode. Por quê? Agora ele vai explicar. Nem tampouco ainda agora podeis. Vírgula. Versículo 3. Porque ainda sois carnais. Ué, se eu sou carnal, então eu tenho que comer carne, não tem que tomar leite. Não, presta atenção. Por isso que
é legal esse ensino? Você é carnal porque você vive no mundo. Você tá entendendo? Você vive no mundo, não adianta você ir na igreja. Porque a igreja também é do mundo. Como está escrito em 2 Coríntios, capítulo 6, 5, 6. 1 Coríntios, capítulo 8. Coríntios, livro de Coríntios, só fala dessas coisas da igreja. Então você é carnal. Porque você faz os costumes e as tradições humanas. Você faz tudo humano, mas você quer encobrir os seus pecados. É isso que ele está falando aqui. Por isso que eu consegui passar desta fase, porque eu fui lá para o Amazonas, fiquei lá no meio do mato, igual o profeta Elias ficava. Daí Deus mandou os corvos me sustentar. Daí eu tava vendo o vídeo lá do Rabino falando que o corvo que sustentou o profeta Elias eram os árabes. Tudo bem, até achei legal essa. Nunca tinha pensado nisso, né? Pode até ser que seja, né? Mas os corvos me sustentou lá dentro da floresta, entendeu? É isso, você tem que passar por esse estágio de vida real, não imaginário, de ficção científica. É isso que ele está falando aqui. Por isso que vocês não podem ser tratados com carne, que nem eu estou sendo tratado agora. Vocês têm que ficar na condição de meninos. Mas vocês têm que mudar. Vocês têm que se aperfeiçoar. Daí ele vai citar agora por que todo mundo é carnal. Porque ainda sois carnais. Pois, havendo entre vós agora, o que eu vou falar, a lista que eu vou falar se encaixa naquela pessoa que botar a carapuça. Porque eu não conheço, né? Ninguém. Não conheço quem tá assistindo os vídeos. Então aqui vai de cada um. Então, havendo entre vós inveja, contendas, dissensões, não são porventura carnais? E não andais segundo os homens? Tá vendo? Inveja. O que significa inveja? Vamos falar no próximo vídeo, senão fica, né, muito grande o vídeo. Abraço, fica com Deus.